Nesse vídeo eu quero estar contando para você um pouco da minha história, de como tudo começou na minha vida. Eu sempre fui um cara que sempre optou por poupar dinheiro, né? Desde moleque, cara, eu me encantei com isso. Eu me lembro que acho que eu tinha menos de 10 anos quando um grupo da Casa da Moeda foi fazer uma palestra, né, cara, na nossa escola. E aquilo já me deixou impressionado. Só que depois daquilo dali aconteceu muitas coisas. Eu já na minha cheguei à minha fase adulta, eu comecei a trabalhar e tal. Eu me lembro que eu juntei 5 mil reais, cara. 5 mil reais. E foi demorado para poder fazer aquilo. E simplesmente uma pessoa foi e sacou todo o meu dinheiro no banco. E eu tentei recorrer e tal, cara. Fiz um monte de coisa, corri atrás e tal. Só que foi em vão. Então eu preferi deixar pra lá, cara. Sabe? Que sabia que isso aí ia me dar dor de cabeça. Depois dali, cara, eu juntei mais um dinheiro e comprei um carro. Cara, roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro. Sabe? Eu falei, cara, mas vou te falar legal, aquele carro tava dando tanto problema. Por 15 dias eu tava gastando dinheiro com aquele carro. A vontade que eu tinha de verdade era tacar fogo nele. A minha mente estava pensando nisso. Lógico que era um quebra-galho, né, cara? Pô, só não depender de condução e tal. Mas simplesmente roubaram o meu carro, cara. Eu até fui empate para ver se tinham guinchado e tal, mas realmente de fato tinham roubado. Então, mais uma vez eu deixei aquilo para lá. E comecei de novo a juntar dinheiro, cara. Eu cheguei, juntei, foi 7 mil reais, sabe? Eu queria muito naquela época, nessa época eu morava de aluguel, eu queria muito comprar um terreno para poder construir. Isso foi lá 2018 por aí, cara, porra, sabe, quando a gente é precipitado naquela empolgação, eu fui e comprei um terreno, cara, dei 10 mil reais no terreno, mais 3 mil reais de IPTU, fora o que eu gastei para poder limpar o terreno. Cara, que droga, eu não pude construir, o IBAMA simplesmente embargou a minha obra mais ou menos, eu não consegui construir, porque metade do terreno era o mangue. Cara, e aquilo me deixou muito estressado. Eu fiquei um período aí praticamente de um ano, mais ou menos, sem passar em frente ao terreno, porque eu estava muito puto com aquilo. Sabe, aquilo me deixou tão estressado, acabou me afetando no trabalho também, comecei a ficar estressado, muita cobrança naquela época, sabe? E passou um período aí, eu fiquei de boa, cara, fiquei tranquilo, eu falei, caraca. E eu tentava recorrer, sabe? Tentei recorrer mesmo, mas só tava dando dor de cabeça. E eu deixei de fato pra lá, cara. Eu falei, caraca, essas coisas só acontecem comigo e tal. E, cara, eu falei, cara, vou começar de novo, começar a poupar dinheiro de novo. Comecei de novo, aí já, pô, nessa época eu tinha juntado aí, montei a minha reserva de emergência, comecei a estudar educação financeira e tal. Eu falei, caraca, encontrei o caminho certo, educação financeira pode mudar a minha vida. Aí eu comecei a montar uma reserva aí de 5 mil reais e tal. Depois eu comecei a estudar sobre ações, fundos imobiliários e fui juntando dinheiro. Aí eu cheguei ali em 17 mil reais, cara, sabe? Só que eu queria mais, porque eu tava tão estressado, sabe? No emprego, aquilo tudo. Chegou um período ali de 2020, né, cara? Começou a pandemia, eu acabei sendo mandado embora e tal, peguei um dinheirinho. Mas perdi tudo também. Aí, cara, eu comecei a fazer day trade, comecei a estudar a bolsa e fazer day trade e tal, mas eu já operava opções binárias, fazia um dinheirinho e tal. Só que aí eu, pô, fui operar BMF. Cara, primeiro mês eu até me saí bem, eu fechei ali com um lucro de 4 mil reais, né? Porém, tem um imposto que eu vou ter que pagar, é 20%, day trade e tal. Cara, mas no segundo mês eu perdi meu dinheiro todo. Perdi 17 mil reais. 17 mil reais, aquilo me deixou muito puto. Porque foi meu dinheiro todo, cara, meu dinheiro todo. Eu falei, caraca, meu irmão, o que que eu fiz? E fora isso, eu fiquei devendo a corretora ainda, cara. 2.400 e continuo devendo ela. E eu falei, caraca, o que que eu fiz? E daí pra... Depois daquilo dali, cara, só foi queda abaixo. Só foi queda abaixo, né? Aí eu peguei um empréstimo de 5 mil reais pro Nubank. O Nubank me possibilitou essa grandiosíssima beleza. Eu falei, caraca, agora eu tô tranquilo, agora eu vou crescer.
perdi aqueles 5 mil reais. Não paguei, a dívida foi para 20 mil reais, sabe? Depois eu peguei mais R$ 1.000 no cartão de crédito no Banco Inter. Não paguei, foi para R$ 3.500. Eu já estava desanimado, cara, sabe? O meu CPF ficou irregular, eu não conseguia fazer atualização em site nenhum, sabe? Porque eu tinha que entregar imposto de renda, mas eu também não sabia fazer aquilo. Eu tinha que pagar contador, então eu desisti, cara. Sabe? Eu falei para Deus, eu orei para Deus, falei, cara, só acontece coisa ruim na minha vida, essas coisas de errado e tal. E me deixa, Deus, eu não quero desistir até de trabalhar, cara. Eu falei, não quero mais nada não, sabe? Não quero mais nada não. Aí eu morava em outro local, aí tinha que voltar pra cá onde eu moro hoje em dia e tal. Vocês podem ver, tem o quarto aqui, tá tranquilo, todo pintadinho, mas quando eu vim pra cá tava toda acabada, porta quebrada, e eu sem tostão, sem nada. Eu falei, caraca, se eu voltar pra lá, cara, eu vou me enfiar naquele quarto lá, vou ficar uma semana lá sem nem me alimentar, porque eu não quero voltar pra lá. Só que eu acabei voltando, não tive escolha. Só que foi uma coisa incrível, cara, que quando eu voltei pra cá, essa semana que eu queria ficar trancado aqui, foi uma semana que apareceu muito trabalho, por incrível que pareça. Apareceu muito trabalho. Eu não trabalho de carteira assinada, trabalho avulso, sabe? Sou MEI, trabalho em uma empresa. De vez em quando, né? Nem sempre tem trabalho lá. Mas agora também estou trabalhando em outro local, e às vezes quando eu não trabalho em uma empresa, eu trabalho em outra, mas na época eu só estava trabalhando em uma, não era sempre e tal. Cara, comecei a trabalhar. Isso foi todo endividado, tá? Aí, não sei se era agosto de 2023, por aí, por essa fase. Quando eu vim pra cá, eu falei, cara, já que eu tô direto, acho que eu vou parar minha vida por um tempo e eu vou quitar de minhas dívidas, sabe? É melhor eu fazer isso e começar do início. Eu já sabia o caminho, tinha que montar minha reserva de emergência e tal. E devagar de novo, cara, sem se precipitar, sem ser muito afobado, e foi isso que eu fiz. Então, tava naquele feirão, né, de você quitar suas dívidas, e eu entrei e paguei a minha dívida do cartão de crédito. Foi a primeira que eu paguei ela do cartão de crédito. Logo após, eu paguei, foi 350 para um contador para poder entregar meu imposto de renda. Aí depois, eu negociei minha dívida com o Nubank, que eu estava devendo 20 mil reais, só que eu acabei pagando só 5 mil reais, só aquilo que eu peguei, sabe? Só que eu parcelei em 30 e poucas vezes, eu pagava 200 reais por mês, ia ficar 3 anos pagando, porém, eu paguei bem rápido, porque eu pagava os 200 reais por mês, quando eu ganhava bem mais dinheiro, eu já ia quitando logo, sabe? Amortizando ela, vai pagando de trás para frente, amortizando ela e tal. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Quitei. Eu falo, caraca, agora eu tô de boa, mas tô tranquilão. Só que foram 1 ano e pouco trabalhando que nem um desgraçado só para poder pagar aquelas dívidas. Eu falei, cara, mas eu tô de boa. O importante é que eu foquei, cara, sozinho. Às vezes você tem a ajuda de Deus, muitas das vezes a ajuda de Deus para poder sair da situação. Eu falo para você, cara, se eu conseguir, sabe, você também consegue. Eu trilhei esse caminho, esse foi o passo que eu trilhei, cara. Primeiro, o que eu fiz, cara? Eu vou sair das dívidas e tal. Fui saindo das dívidas, mas nesse período, até saindo das dívidas, eu juntava um dinheirinho. Paguei tudo e fui juntando. Só que no começo, quando eu comecei a pagar as dívidas, eu ficava sem nada, sem tostão. Sem nada, nada, nada. Depois que as coisas foram melhorando e tal, fui juntando um dinheirinho, consegui pagar. Aí eu falei, cara, vou montar minha reserva de emergência de novo. Agora eu vou tô montando minha reserva de emergência, que já tá quase 5 mil reais, sabe? Minha reserva vai ser de 5 mil reais. Só que quando eu chegar lá, eu vou continuar investindo e tal. Não quanto eu coloco, não quanto dinheiro que eu coloco lá agora, mas pouco menos. E vou pagar a minha dívida que eu tenho da corretora. Eu devo a corretora 2.400, vou pagando aos pouquinhos, para que eu possa conseguir voltar a investir em fundos e ações. Fundos imobiliários e ações, porque eu gosto, sempre gostei e tal. Vou voltar. Mas como eu não posso investir ainda, o que eu vou fazer? Vou começar a investir em criptomoedas. Começar a estudar mais, investir em moedas mais consolidadas e depois ir diversificando nesse período, pagando a corretora para que eu possa voltar
a ter aquele rendimento melhor, aqueles dividendos tudo mesmo, investindo em fundos imobiliários, ações. Esse, cara, é o meu objetivo. Vou melhorando de vida, trabalhando mais, fazendo o que eu posso, né, cara? Eu falo pra você, cara, eu saí dessa situação, eu me coloquei, quando eu caí em si, eu falei, cara, eu me coloquei na situação ruim que eu tô agora. Agora, nesse momento, eu tenho uma vida tranquila, eu tô estável, tal, tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer, tô trabalhando, trabalho para duas empresas, né, assim, de vez em quando eu faço mais dinheiro, de vez em quando eu faço menos, tudo depende do tempo e se tiver serviço também. Mas se eu falo para você, se eu tivesse um emprego fixo, ganhando um salário mínimo, para mim seria mais difícil, porque tá ganhando só aquilo, entendeu? Para pagar as coisas ia ser mais difícil, é só contar com aquilo. Do jeito que eu tô de boa, tô tranquilo. E eu tô indo, tô levando a minha vida muito tranquilo. Cara, eu falo pra você, se você tá endividado, se você tá desanimado, se você tá no período que você, porra, você olha pra você e fala, cara, eu tive que vender, eu mesmo, tive que vender todas as minhas coisas, cara. Porra, sabe o que é isso? Você ter que vender tudo que você conseguiu adquirir e mesmo assim ver o teu dinheiro indo embora pra nada. Falei, cara, eu preciso sair dessa situação, meu Deus. Me ajuda a sair dessa situação e foi isso que eu fiz, né? Com a ajuda de Deus eu saí. Eu digo pra você, você também pode fazer, mas você precisa fazer isso que eu fiz, cara. Sabe, pagar suas dívidas, talvez você ainda tenha uma dívida menor. Sabe, você pode entrar em contato com os seus devedores e tal, as pessoas que você deve, e pagar, cara. Devagar, sabe? Devagar. Até falei errado aqui, devedor não. Mas você pode pagar devagar, sabe? Você pode fazer aí um acordo, sabe? Sair dessa situação. Talvez teu CPF está bloqueado, alguma coisa, para poder melhorar, procurar um contador, fazer as coisas certinho. E ir montando uma reserva de emergência, cara. Porque quando você chega no estado que eu tô, você se sente livre, liberto. Fala, cara, tô liberto, eu consegui. Foi 1 ano, 2 anos para poder sair dessa situação, mas eu tô tranquilo. Só que nesse 1 ano, 2 anos, você já, mesmo pagando as dívidas, você já pode montar uma reserva, sabe? Vai montando uma reserva, tendo uma vida mais tranquila. Depois, cara, vai se estabilizando. Eu tô começando devagar de novo. Mas o passo que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, é o que eu tô contando para vocês agora. É algo que tá me deixando liberto. Nesse período eu comecei a comprar as coisas de novo, comprei uma televisão para mim, uma geladeira e tal. Tipo, comprando as coisas poucas, mas como eu sou um cara minimalista, eu adquiri isso para mim, eu vivo com o essencial, que é o que realmente é, tem importância para mim, sabe? É algo que você também pode fazer. Talvez você seja uma pessoa compulsiva que consegue se controlar, compra qualquer coisa, às vezes está aí desanimado, triste e precisa comprar para poder se satisfazer. Tem gente que é assim. Mas abandone isso, cara. Isso é mal para você, sabe? Para suas finanças, para sua vida e para o teu futuro. Então, siga o passo a passo, sabe? E faça isso que eu falei. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha para outras pessoas também. Se inscreva, sabe? Comenta aqui embaixo como é que tá, como é que você tá, cara? Como é que tá a situação? Se você já passou por isso, sabe? Mas faça a coisa certa. Tudo vai dar certo no final.